Saudações, estimados ouvintes. É desta forma que entramos em sua casa para lhe trazer mais uma edição do programa Diálogo Seguro. É um programa este que tem como objetivo fazer abordagens temáticas de interesse social. Hoje não vamos fazer diferente. Vamos trazer um assunto que achamos que é pertinente ser debatido aqui nos nossos estudos. Estou a falar de direitos de pessoas com deficiência. Para melhor debatermos sobre este assunto, tenho comigo aqui duas convidadas. Rita Rosalina Sambo, ela que é diretora distrital de Gênero, Criança, Ação Social, e também Isaura Batista, ela que é deficiente visual e representa a FAMOD. Saudações e muito obrigado por fazerem parte desta edição. Mesmo para darmos um pontapé de saída à nossa conversa, vou fazer a primeira questão. A quem podemos considerar pessoa com deficiência? Primeiro, agradecer o convite em estar aqui para poder conversar acerca da pessoa com deficiência. Dizer que a semana foi lançada no dia 25 de novembro com o seguinte lema: promover a paz e acesso aos serviços básicos para a pessoa com deficiência é assegurar o desenvolvimento sustentável. E indo à pergunta que foi lançada sobre a pessoa com deficiência, dizer que pessoa com deficiência inclui todas aquelas com deficiência física, mentais, intelectuais ou sensoriais ao longo prazo, que em interação com barreiras diversas possam obstaculizar a sua total afetiva participação na sociedade em termos de igualdade com as demais pessoas. Tendo em conta que é deficiente visual, como é que tem sido o seu dia a dia? Bem, indo exatamente à pergunta, para mim o dia a dia é um desafio. Por que eu conto um desafio? Porque afinal de contas, até a pessoa nasce, cresce, desenvolve e morre. Dizendo que primeiro, só para sair de casa, eu tenho que primeiro pensar, ou rezar a Deus. Meu Deus, olha para mim neste momento que agora eu vou sair. Faça-me de sua serva e guia-me. Por quê? Porque sabemos que nas ruas há muitos obstáculos. Estamos a falar dos carros, estamos a falar das próprias estradas, os próprios passeios. Quando eu falo disso, falo de quê? Nos passeios, muitas das vezes, temos encarado com muitas bancas. E, para além das bancas, estão lá também os carros estacionados. E eu, como pessoa com deficiência, dificilmente consigo andar. Muitas das vezes, deixo o passeio e vou para a estrada, sabendo que na estrada estou a correr um grande perigo, porque é lá onde passam os carros. Mas não tenho outra alternativa. Só posso fazer mesmo um desafio. Eu também dizer que outro desafio será que onde eu vou conseguir o que eu quero? Será que vou ter acesso? É uma das coisas. Porque muitas vezes eu posso sair de casa, querer ir a um determinado lugar, em que chego lá não tenho acesso a esse lugar. Por quê? Por causa das barreiras arquitetônicas. Quando eu falo de barreiras arquitetônicas, são barreiras que não permitem com que a pessoa com deficiência chegue até onde quer chegar. Vou falar, por exemplo, vou sair daqui, pensar que vou a um banco, chego lá para ir à ATM, não tenho acesso, não tenho como entrar na ATM, porque não tenho lá o corrimão para pegar, não tenho lá a rampa para poder subir, é complicado. Não tenho lá alguma coisa escrita, a grafia braille, onde posso palpar e saber onde é que eu estou. E nas próprias máquinas ainda não estão muito bem balizadas, apesar de não ser muita diferença com um computador ou um telefone. Mas falta alguma coisinha, porque as teclas lá tinham que ser teclas com som sonóforo. Para além daquele barulho de tim-tim, elas até deviam falar. É o que falta mais um bocadinho nas ATMs. E também nos hospitais, muitas das vezes a gente chega nos hospitais, não temos aquela acessibilidade. Nós precisamos de entrar num determinado sítio, não temos como chegar lá. Temos que estar sempre a pedir ajuda. Mas nem sempre a pessoa que está no hospital tem condições de ajudar o trem, porque afinal de contas também é um paciente, está doente, eu também estou doente. É difícil a ajuda. Apesar de que os enfermeiros lá, os técnicos de saúde, alguns já têm a sensibilização neles
Quando vê uma pessoa com deficiência entrar, logo interceptam para procurar saber aonde quer chegar, o que é que se passa com essa pessoa. Mas nem todos têm essa capacidade. Falou das barreiras que tem enfrentado no seu dia a dia. Podemos assumir que ainda tem que se fazer um exercício árduo mesmo de poder estabelecer condições para o acesso a alguns serviços a pessoas com deficiência. Mesmo indo para os direitos de pessoa com deficiência, o que que a lei prevê para salvaguardar esses direitos? O que a lei diz? Quais são os direitos que podemos assumir que são pertinentes, que a gente tenha conhecimento? Uma pessoa com deficiência tem todos os direitos como uma pessoa dita normal. Porque, como dizia a colega, né, não é uma pessoa normal. A pessoa com deficiência tem direito à vida. Tem direito à vida e gozar de boa saúde. Tem direito à educação, como os outros. Então, pessoa com deficiência também tem os mesmos direitos como qualquer um. Ter direito à educação significa que deve frequentar a mesma escola, não escola de pessoas com deficiência, mas sim uma escola normal, dependendo do seu grau de deficiência. Por isso que nas escolas, nos hospitais, sempre é obrigatório ter aquela acessibilidade das pessoas poderem conseguir entrar na escola. Tem direito à saúde, tem direito à educação, tem todos os direitos que a lei promove para qualquer uma pessoa. Pessoa com deficiência goza os mesmos direitos como um qualquer cidadão, porque também é um cidadão moçambicano. Acrescentando, dizer que a Constituição da República diz que todos nós temos os mesmos direitos, independentemente do seu estado físico, raça, o seu nível acadêmico, o seu nível social, etc, etc. E dizer que a pessoa com deficiência é igual a qualquer uma outra pessoa, porque, afinal de contas, respira o mesmo ar e vive do mesmo sangue. Tem direito, sim, à educação, a trabalho, a uma vida conjugal condigna, direito até a escolher quantos filhos quer naquele casamento. Tem direito a participar em alguns assuntos sociais familiares, em que muitas das vezes, algumas famílias, quando há problemas no seio da mesma, põem a pessoa com deficiência do lado, mas que não é bom, porque afinal de contas aquela pessoa com deficiência tem algo para dizer, tem alguma coisa para contribuir, e muitos pensam que a pessoa com deficiência não pode contribuir em nada e que não constitui a verdade. Quando a colega dizia que a pessoa com deficiência tem direito de estar na mesma turma de aulas com as ditas pessoas normais, é que muitas das vezes nós falamos da inclusão. E essa inclusão não se faz sentir, porque ela não é participativa. Nós queremos uma inclusão participativa. Quando eu entro numa sala de aulas, apanho uma pessoa sem deficiência, apanho uma pessoa com deficiência auditiva, apanho uma pessoa com deficiência física, uma pessoa com deficiência visual, a compartilharem do mesmo conhecimento. Porque, afinal de contas, não há conhecimentos diversificados. O conhecimento é o mesmo. O que acontece é que a gente apanha lá um professor que não está habilitado, um professor que não tem matéria, um professor que não está preparado para lidar com uma pessoa com deficiência visual ou uma pessoa com deficiência auditiva. O que nós queremos é que se mude do cenário, mude-se do currículo escolar, porque afinal de contas não há quem tem que dar aulas ao cego, outro dar aulas à pessoa com deficiência auditiva, outro dar aula à pessoa com deficiência mental, essas coisas todas. Porque nós estamos a lutar por uma igualdade, não aquilo de dizermos as pessoas são iguais ou a inclusão. Essa inclusão a gente não sente. A gente sente a inclusão numa gaveta. Nós precisamos tirar isso da gaveta. Não pode ser abstrato. Tem que ser uma coisa que se pega, uma coisa que se sente, uma coisa que se vê, para nós nos sentirmos integrados na sociedade. Estamos a falar do emprego. O emprego, muitas das vezes,
saem lá com cursos no jornal. A pessoa com deficiência já estudou, fez o seu nível médio, fez a sua faculdade, já doutorou, fez o mestrado, vai concorrer, até lhe chamam para entrevista. E sai-se lá muito bem, com 18, 20. Quando chega a hora de chamar, já não chamam, porque viram que aquela pessoa tem uma deficiência. Isso é uma discriminação. É discriminação. Isso é muito feio. Porque, afinal de contas, eu também aprendi como outra pessoa. Por que eu não posso trabalhar? Tenho que trabalhar. Muitas das vezes nos ministérios, chegas lá com uma cadeira de rodas. Tens que deixar a tua cadeira de rodas e gatinhas para poder ter acesso ao guichê. Não pode. Temos que construir hoje em dia, a contar com uma pessoa com deficiência física, que anda de cadeiras de rodas. Temos que meter os elevadores nas instituições. Elevadores com uma pessoa com deficiência entra à vontade. Não importa qual for a deficiência. Entra e chega ao andar que vai. Muitas das vezes nos elevadores, lá nos botões que é para discar, não tem a grafia Braille. Eu tenho que ter sempre alguém para me ajudar. Eu não quero isso. Que a pessoa me ajude a qualquer momento. Em algum momento eu preciso me sentir vontade. Voar como se fosse um pássaro. Ir além. Ser uma pessoa que sou capaz. E eu digo para mim mesmo, eu sou capaz. Ainda que aconteçam barreiras de que maneira, eu sou capaz. Eu quero ser aquilo que eu sou. Eu não é a deficiência que me dignifica Isaura. Antes de eu ser deficiente, eu já era Isaura. Por que depois de adquirir a deficiência eu tenho que mudar de nome? Tenho que ser Isaura, mais alguma coisa. Eu não quero. Eu tenho que continuar a ser aquela pessoa. É isso que a pessoa com deficiência precisa neste momento. É isso que a pessoa com deficiência precisa de ser na sociedade. A pessoa com deficiência precisa ser integrada na sociedade inteira, sem demissão. Olhando mesmo para a nossa sociedade, ainda reside um preconceito para com essas pessoas? Bem, preconceito é favor. Porque, afinal de contas, existe o preconceito e existe a discriminação. O preconceito, para mim, até é uma coisa leve. A discriminação é que é pior. Porque o preconceito é eu estar a andar com alguém que não tem nenhuma deficiência. Mas se eu trago a minha bengala branca a taltear com ela, aquela pessoa se tem preconceito, a coisa vai me dizer, dou para lá a bengala, mete na carteira, vamos andar normalmente. Isso é preconceito. Para aquelas pessoas outras não conseguirem ver que eu sou uma deficiente. Mas já aqueles que discriminam mesmo, só de você parar e querer pedir ajuda, vai dizer, hoje não tenho nada, como se quisesse pedir esmola. Outro até diz que isso é transmissível. A deficiência não é transmissível. Não é transmissível a deficiência. A pessoa já nasce com uma deficiência, ou adquire a deficiência durante a vida. Ou pode ser, pode ser congênita. Tudo acontece. Mas ela não transmite. Há pessoas realmente que tu chegas num sítio, olham para ti, estás aí de bengala branca, óculos escuros à noite. Até alguém diz, está por óculos escuros por que esta noite? Mas não pergunta primeiro por que estás de óculos escuros. Por que estás com uma bengala? Não pergunta isso. Só quer julgar. Não podemos julgar a pessoa. Temos que procurar saber o que está acontecendo com aquela pessoa. Não é só discriminar. Mesmo no seio da família. Há pessoas com deficiência que até hoje os seus familiares acorrentam. Põem num quarto onde não saem. É hora de banho, vão dar banho naquele quarto. É hora de passar a refeição, vai passar a refeição naquele quarto. Tudo o que quer fazer ali naquele quarto é terrível. É torturar a pessoa com deficiência psicologicamente, moralmente, em todos os sentidos. Ao invés daquela pessoa tentar recuperar ou ver outro mundo fora, apanhar ar, não. Piora a sua deficiência. A pessoa morre traumatizada e que não pode. Alguns dizem que são hábitos, costumes culturais lá, dos nossos bisavós, não sei o que nem conhecemos outros que estão a pagar algum pecado. Que pecado é que a pessoa com deficiência está a pagar? Se nós já nascemos e apanhamos a pessoa com deficiência, vamos morrer, vamos deixar pessoas com deficiência, vão nascendo pessoas com deficiência, porque os tempos são outros. A deficiência há muito tempo não se via, porque era uma coisa isolada, era uma coisa muito isolada. Não haviam associações de deficientes, não existia o FAMOD. É por isso que essa deficiência estava isolada. Mas hoje em dia já não. É uma coisa visível, uma coisa falável. É na televisão, é rádio, é
É tudo quanto é mídia. Estamos lá a falar. Por que ainda tem que dizer que estamos a pagar pecado? Ninguém paga pecado por ninguém. Não é minha vida que vai pagar pecado. Não são os meus olhos que vão pagar pecado dos meus pais. Não. Cada um paga seu pecado da sua maneira. Não porque o filho vai ficar deficiente, o filho não sei quantos tem que pagar pecados. E outra coisa. Antigamente, os nossos avós, bastasse nascer uma pessoa com deficiência na sua casa, em particular se fosse mulher, faziam pior ainda. Aquela mulher não tinha direito nem de se relacionar. Esterilizavam logo a primeira, para não ter filho. É terrível. Uma mulher com deficiência naqueles tempos não podia nascer, não podia contrair matrimônio, não podia ter um namorado, não podia sair ao lado de um homem. Era só ficar em casa, ficar em casa, ficar em casa, até que os seus dias de morte chegassem para partir do mundo dos vivos. É grave. Hoje em dia temos que mudar esse assunto, mudar de verdade. Porque se formos a ver hoje em dia, porque os tempos são outros, temos doutores deficientes, temos músicos deficientes, temos deputados deficientes, temos dirigentes de empresas, de ministérios com deficiência, até ativistas com deficiência. E falam bonito, e falam muito bem, se expressam devidamente. Qual é a diferença desse deficiente com essa pessoa dita não deficiente? Sabendo que todos nós somos deficientes. Só que a nossa deficiência é visível. Mas a deficiência do outrem pode não ser visível. Só de tanto rir a pessoa já é uma deficiência. Só de pôr óculos com graduação já é uma deficiência. Só de estar toda hora trombuda já é uma deficiência. Só de falar muito já é uma deficiência. Então não existe nenhuma pessoa normal. Somos todos deficientes. Temos que meter isso nas nossas cabeças. E temos que deixar a pessoa com deficiência à vontade. À vontade. E cumprirmos com aquilo que a Constituição da República rege. O que a direção do Gênero, Criança, Ação Social tem feito para fazer com que a sociedade tenha conhecimento dessas leis, atendendo que estamos numa época em que assumimos que o direito à informação é para todos, tanto para pessoas com ou sem deficiência? Muito obrigada. Dizer que a colega acabou falando muito dos direitos da pessoa com deficiência, realmente falou do não à discriminação, e a participação inclusiva total na sociedade da pessoa com deficiência, falou da igualdade de oportunidades, da acessibilidade, falou assim também de igualdade entre o homem e mulher com deficiência, respeitar as suas capacidades evolutivas. É verdade que a Direção Distrital do Gênero, Criança e Ação Social também tem feito muito em prol da pessoa com deficiência. Nós, como distrito, realizamos várias palestras a nível dos bairros, vários debates a nível dos bairros, para inculcar nas pessoas que pessoa com deficiência tem mesmos direitos, tem mesmos deveres. Pessoa com deficiência é uma pessoa igual a nós todos. Existe, e ao realizarmos essas palestras, a população tem contribuído bastante. Já fomos apresentados famílias que as crianças viviam acorrentadas, porque a mãe não podia deixar, ela tinha que fazer os seus trabalhos. Então, para as crianças não fugirem, viviam no quarto, mas acorrentadas. Então, no ato da nossa explanação, foram apresentando várias questões que se passam no seio de muitas famílias. Para dizer que nós estamos a tentar divulgar aquilo que são os direitos da pessoa com deficiência. E estamos a ver que tem surtido efeitos, porque as pessoas acatam e as pessoas já fazem a réplica nas outras famílias. E temos tido bons sucessos. E nós continuaremos a falar mesmo para ver se as pessoas saibam que isso é importante. Pessoa com deficiência não é uma pessoa, não é um coitadinho, é uma pessoa como nós.
é uma pessoa que tem os mesmos direitos, os mesmos deveres. E assim como outros também, que têm vergonha quando em casa tem uma pessoa com deficiência. Nós falamos para essas pessoas e queremos que essas pessoas sejam pessoas que vivem livres, porque eles também têm os seus direitos. Nós falamos em outubro de pessoa com bengala branca. Pessoa com bengala branca, como falava a senhora Isaura, que quando chegam na rua precisam de atravessar, a pessoa começa a dizer, deixa isso, atravessa sozinha. Falamos com a organização, com uma pessoa da organização da FAMOD. Ela dizia que a pessoa com bengala é uma pessoa que pode fazer tudo dentro da casa. Aquilo não é um defeito que tem, mas é uma deficiência que tem. Então, a pessoa com deficiência não tem um nome diferente daquele que os seus progenitores deram. Tem um único nome que devemos considerar e chamar com esse mesmo nome. Pessoa com deficiência pode cozinhar em casa, pode lavar em casa, pode ir à escola, pode fazer tudo que a pessoa dita normal consegue fazer. Deficiência não é um defeito, mas é algo que a pessoa adquiriu ou ao nascer, ou então adquiriu assim no ambiente. Para dizer que nós fazemos debates, fazemos palestras para tentarmos acabar, né? Posso não dizer acabar, para minimizar a situação das pessoas que ainda têm aquele preconceito de que pessoa com deficiência não é pessoa. É uma pessoa, mas que tem aquele segundo nome. Atendendo que o dia 3 de dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, se aproxima, que atividades estão a ser preparadas ou que atividades serão levadas a cabo só para não deixar esse dia passar em branco? Para o dia não passar em branco, como começamos, por exemplo, hoje já estamos aqui na rádio, estamos a falar de pessoa com deficiência. Acredito que todos já estão atentos para saber que existe o Dia da Pessoa com Deficiência. E esse é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Nós, a nível do distrito, já programamos várias palestras a nível do nosso distrito. É verdade que não vamos conseguir andar em todos os distritos, mas alguns bairros já temos programado para termos as palestras, para falarmos da pessoa, dos direitos da pessoa com deficiência. E no próprio dia, teremos as atividades. Primeiro vamos ter a deposição de coroa de flores, depois vamos ter a atividade no pavilhão do Estrela Vermelha, Distrito Municipal Camfumo. Sim. E vai culminar com a distribuição de alguns meios de compensação para as pessoas com deficiência. Dizer que para dia 3 de dezembro temos de facto a deposição de flores na Praça dos Heróis, onde da Praça dos Heróis vamos sair até a Praça da Paz. Da Praça da Paz vamos marchar com a banda até ao pavilhão de Estrela Vermelha. Onde chegados no pavilhão de Estrela Vermelha, haverá lá uma feira de saúde. Para além da feira de saúde, estarão lá a emitir os NUITs, registros e os bilhetes de identidade. E haverá lá a gastronomia. Para quem ainda não tem documentos, pode se dirigir nesse dia 3 de dezembro ao pavilhão de Estrela Vermelha. Para quem quer tratar o seu BI, basta só ter a declaração narrativa completa, vai tratar o seu BI. Porque muitas das vezes descobrimos que muitos que na sociedade não têm documentos. Alguns é preguiça de ir até a DEC, alguns não têm tempo, mas que se dê um tempo, porque dia 3 vai calhar sábado, muita gente não vai trabalhar. Pais encarregados de educação vão fazer o registro dos vossos filhos. Muitas das vezes, ou porque a mãe não tem tempo, tem que trabalhar, ou é o pai que não tem tempo. Desculpa a expressão, mas muitas das vezes é o pai que nunca tem tempo de registrar, porque tem muita coisa a fazer. Dê esse tempo, esse dia 3, para registrar seu filho. No pavilhão de Estrela Vermelha, é mahala, não se paga nada. Simplesmente pode pagar seu dinheiro de chave para chegar lá, se também ver longe.
mas lá não vai pagar nada para registrar seu filho, para também ter um nome na sociedade. Porque esse filho, sem nenhum documento, ele não é contado na sociedade, ele não é nada, não existe. Nós precisamos de existir. Nós vamos lutar todos os dias a querer dizer, eu quero ser alguém. Tem que ser alguém com documentos. Se não tem documento, você não é nada. Não consideramos. Não está escrito lá na estatística, então o nome não vem. Estamos mesmo na reta final do nosso programa. Vou pedir as últimas considerações a Rita Rosalina, do gênero Criança Ação Social. Se tem alguma coisa a acrescentar no que a gente já esteve aqui a falar. Muito obrigada. Realmente agradecer essa oportunidade e dizer que pessoas com deficiência têm direito à vida. Pessoa com deficiência não se sente exclusiva na sociedade, é inclusiva. Ela também goza os mesmos direitos como uma pessoa dita normal. E juntos vamos marchar, vamos até a Praça dos Heróis no dia 3 e vamos fazer a nossa festa. Dizer que será grande festa, Dia Internacional, é com todos. Vamos marchar, vamos à Praça dos Heróis, depois vamos ao Pavilhão Estrela Vermelha para festejarmos este grande dia. Dona Isaura Batista, últimas considerações. Muito obrigada. Em primeiro lugar, apelar a toda a sociedade em geral que tenham pessoas com deficiente nas suas casas ou no seio da família, que levem-lhes às associações. Temos associações para todo tipo de deficiência. Se a pessoa não conhece, é só dirigir-se à ADEMO, na Rua da Resistência, ao lado do Caritas, informe-se lá melhor. E dizer também a toda a sociedade em geral que sempre que for haver uma pessoa com deficiência, aproxime e ajude-lhe, porque afinal de contas, hoje é aquela pessoa, amanhã é você. E dizer abaixo a discriminação, abaixo o preconceito. Famílias, se o teu filho não tem nenhuma deficiência e relaciona-se com uma pessoa com deficiência, não discrimine. É aquilo que aquele coração escolheu. É aquilo que aquele coração quer. Aquele coração sabe o que está a fazer. Porque afinal de contas, já dissemos, temos todos os mesmos direitos. E o meu, muito obrigado. É dessa forma que terminamos o programa Diálogo Seguro. Apelar a todos os ouvintes que adiram em massa a essas atividades. Vamos todos em massa na Praça dos Heróis, vamos terminar no Pavilhão do Estrela Vermelha, conforme as nossas convidadas aqui estiveram a dizer o que vai acontecer lá. Na verdade, haverá muitos serviços que são importantes para todos nós, desde a emissão do BI, noite, alguns serviços de saúde e muito mais. Vamos aderir em massa e agradecer a todos os ouvintes que estiveram sintonizados a nós nesta edição de hoje e estiveram na companhia de Mateus Chitiva na locução, Alice Matrombe na produção e Rodrigues Malati